Olá, bem-vindos a mais uma edição do podcast da Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas. Hoje, eu, Eric Orteip, jornalista, recebo a doutora Nájila Pinheiro. Ela que é médica oncologista, especialista em clínica médica pela UFAM, também pelo Hospital Getúlio Vargas, coordenadora do Serviço de Oncologia da FECOM e também integra a equipe multiprofissional do Grupo Oncológica do Brasil. Hoje a gente conversa sobre câncer de mama. Doutora, Bom e aí, dia, como é que foi? Foi certo? foi tudo certo. Que maravilha. Bom, eu sei que a senhora também faz parte da equipe da Oncológica do Brasil e que vocês estão com uma campanha voltado ao Outubro Rosa. Queria entender melhor do que se trata essa campanha, qual que é o objetivo, se tem tema. Sim, na realidade, a campanha do Outubro Rosa é uma campanha já de alcance mundial, nacional, e é justamente para levar o esclarecimento, levar o conhecimento da população, fazer o destaque, o alerta para o problema do câncer de mama. É uma patologia muito incidente nas mulheres, né, frequentemente, com uma alta taxa de mortalidade, infelizmente, ainda no nosso país, no nosso estado. E é importante, muito oportuna, a campanha do Outubro Rosa para que nós possamos levar essa mensagem para a sociedade, esse esclarecimento e dar esse alerta sobre o câncer de mama. Perfeitamente. Olha só, tenho aqui algumas perguntas sobre a campanha, sobre o mês. Muitas mulheres elas acreditam que o autoexame é suficiente, mas por que ele não substitui a mamografia? Na realidade, o autoexame ele é importante no sentido de a gente estimular que a mulher também conheça o seu corpo, né? Então é feita a palpação da mama e das axilas, preferencialmente 7 dias após o período menstrual. Porém, o autoexame ele não detecta lesões menores, ele só consegue detectar quando já se tem um nódulo, que já é um estadiamento um pouquinho mais avançado, então a gente quer pegar antes. E isso só consegue com a mamografia mesmo de rastreio, que você consegue pegar as lesões bem pequenas e quanto mais precoce o diagnóstico, maior as taxas de cura. Então daí a importância da mamografia, porque um método não substitui o outro. Esse autoexame, esse toque que é tão recomendado e tão falado durante o Outubro Rosa, ele se aplica também a outros diagnósticos de outros cânceres ou outras doenças similares que a gente consegue identificar pelo toque, não só em mulheres, mas também em homens? Existe a parcela de muito pequena que existe câncer de mama em homens, tá? Mas aí a gente sempre pede que eles, tanto eles quanto elas, notando alguma alteração na mama, possa procurar o médico e fazer os exames pertinentes. O toque da mama é mais para tentar identificar as lesões mesmo, as nodulações, espessamentos que a gente pode ter na mama, que não significam 100% câncer, né? Pode ser uma patologia benigna, pode ser glândula, pode ser doença fibrocística da mama, doenças benignas. Mas o nosso foco realmente na campanha é para chamar a atenção sobre o câncer de mama. A importância da prevenção e do Ex diagnóstico precoce, né? exatamente. E a gente sabe, inclusive, que o Ministério da Saúde, ele autentificou que as mulheres de 40 a 49 anos entram num grupo de prioridade ali para realizar o diagnóstico precoce do exame. Existe alguma incidência em mulheres mais jovens do que isso? A gente sabe, por exemplo, que existem muitos casos de menopausa precoce, que é um tema também muito relacionado a essa faixa etária de mulheres. Então, a senhora durante sua carreira, né, durante sua experiência na oncológica, já teve algum caso de mulheres jovens, na faixa dos 30, 39, ali no 40? Porque 40 anos ainda é uma idade muito, muito jovem para um diagnóstico desse, não? Sim, sem dúvida. Houve alteração, né, o Ministério da Saúde fez essa nova recomendação a partir dos 40 anos, 40, 49 anos, porque um quarto, né, da incidência, 22 ponto alguma coisa, acho que 3%, dos cânceres de mama vem incidido nessa faixa etária. Então, é um número significativo. Daí a mudança do Ministério da Saúde a indicar a mamografia a partir dos 40 anos, o que já vinha sendo recomendado pelas sociedades de mastologia. A Sociedade Brasileira já recomendava aos 40 anos. Então, o Ministério da Saúde também resolveu fazer essa alteração justamente para pegar essa faixa etária que apresenta esses 22
22, vamos colocar Sim. 20,3% dos casos de cânceres de mama nessa faixa etária. Anterior a isso, é relativamente comum a gente pegar, mas normalmente são pacientes que têm histórico familiar muito forte, parentes de primeiro grau, mãe, avó, né, que tem câncer de vários casos de cânceres de mama na família, e aí a gente tem que atentar para uma outra situação, que são as síndromes genéticas que podem predispor ao câncer de mama, e geralmente quando o paciente tem câncer de mama numa faixa etária anterior a isso, muitas 10% das vezes estão associados com a Fator alteração genético. genética. Uhum. Exatamente. E um exemplo. Dona Raimunda, mãe de Maria, foi diagnosticada com câncer aos 45 anos. A filha tem um limite datário para fazer? É 5 anos antes, 10 anos antes? Normalmente, quando tem vários casos, a gente suspeita de síndrome genética, é com 10 anos antes do aparecimento do primeiro caso na família. E no caso da dona Raimunda, aos 49 anos, ele aos 39 já é indicado que a familiar procure fazer a mamografia e fazer o rastreio. E esse caso somente nas mulheres ou também nos homens? Nos homens também, se tem síndrome familiar, eles precisam também ter esse olhar mais atento, né? E já notando alguma coisa, fazer a busca pelo profissional, né? Sim. Especialista, para que ele avalie e indique. É uma incidência muito pequena, né, nos homens. Sim, Mas pequena, mas vale o destaque, né? Lembrar que pode acontecer, é raro, não é tão frequente, mas pode acontecer. qual que é o impacto de um câncer de mama em homens? O tratamento é basicamente o mesmo, não é? Apenas causa essa estranheza e a gente fica mais preocupado com relação às síndromes, mas o tratamento é o mesmo. Perfeitamente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre avanços, tratamentos e humanização. Quais têm sido os maiores avanços recentes no tratamento oncológico, tanto em medicamentos quanto em tecnologia? Se a gente for, assim, graças a Deus, o câncer de mama, não só como o câncer de mama, mas várias outras neoplasias, tiveram assim um avanço muito grande com o advento dos anticorpos monoclonais, das imunoterapias, e a gente conseguiu aí aumentar muito a taxa de cura e a sobrevida, não só no câncer de mama, quanto nas outras neoplasias também. Isso traz muita esperança, muita a gente fica muito feliz de ter um arsenal terapêutico bem mais amplo do que há alguns anos atrás, em que a gente só tinha mesmo a quimioterapia dita citotóxica, que é aquela que realmente atinge o organismo de uma forma mais como posso dizer assim, mais agressivo, não é? E agora a gente tem outras terapêuticas que, além de terem melhorado muito a taxa de cura, elas trazem também uma comodidade para essa paciente se tratar de uma forma com tecnologias inovadoras e que podem perfeitamente levar essa paciente, mesmo na doença metastática, a ter uma sobrevida muito grande, com qualidade de vida, que é o que a gente prioriza no Sim. tratamento também, é uma coisa importante da gente chamar a atenção da qualidade de vida. Essa paciente, mesmo metastática, tem uma qualidade de vida muito boa, faz as suas atividades normais, e isso é importante. Uma qualidade de vida não só para paciente, mas também para a família, que é a rede de apoio. E frisando isso, o tratamento do câncer ele é longo e acaba sendo desgastante. Como que uma equipe multiprofissional pode auxiliar o emocional e também a parte ginecológica do paciente mesmo, o diagnóstico em si? Porque um atendimento multiprofissional, ele dá um suporte emocional no tratamento do que foi diagnosticado. Como é que isso acaba auxiliando de fato esse paciente? O tratamento do câncer hoje a gente não está mais realmente focado na figura do médico, né? A gente tem, como você bem destacou, uma rede de apoio, um grupo multidisciplinar que vai conseguir oferecer para essa mulher, porque sempre é um susto passar por uma situação dessa. Então, o apoio psicológico, o apoio à nutrição, né? Os nossos nutricionistas também podem contribuir, principalmente no período da quimioterapia, orientando a melhor alimentação, porque realmente às vezes fica mais debilitado, mais
o paladar altera muito, então a gente precisa ter o suporte psicológico de fundamental importância para que essa mulher consiga passar por esse tratamento que mexe tanto, mexe com a feminilidade, mexe com medos, e a gente tem esse apoio psicológico, é muito bom, a família está engajada, né, para oferecer para essa mulher o conforto em casa e o incentivo para que ela tenha certeza de que vai ficar curada, que é só uma fase, que vai passar. Então, isso tudo é muito importante porque a mulher com câncer, ela realmente é um susto, é uma puxada de tapete. Pacientes jovens e que de repente se deparam com uma situação dessa e eles chegam no consultório com muitas dúvidas, a mulher chega muito assustada, os familiares também. Então, esse apoio da equipe multidisciplinar é fundamental. Eu destaco também o papel dos cirurgiões, porque são eles que realmente fazem um papel assim extraordinário. Lembrando também do aspecto psicológico e da feminilidade, porque algumas cirurgias são mutiladoras, então tem aquela atenção para a questão da cirurgia menos invasiva, mais poupadora, quando é possível, né, sem comprometer a cura. E também a reconstrução das mamas, que é um símbolo para a mulher. Você perder o Sim, seio é uma coisa muito sim. mutilante. Então aí entra o papel dos mastologistas e dos cirurgiões plásticos nessa tentativa de devolver para essa mulher essa feminilidade dela. Então acho que realmente esse tratamento ele tem que ser multidisciplinar, tem que ter todo um apoio para que a gente consiga aí ter, inclusive, as melhores taxas de cura, porque a paciente adere ao tratamento, ela vê que ela não está sozinha. Isso é fundamental. Perfeitamente. Hoje em dia, uma mulher, ser diagnosticada com câncer de mama, ainda é aquele estigma de sentença de morte? Infelizmente, quando se fala a palavra câncer, é uma palavra que até, eu não sei se você lembra, mas assim, antigamente os avós, né, não se dizia a palavra. Sim. Era uma coisa que a gente não podia, era aquela doença, CA, eles nem pronunciar a palavra, né, a doença como ela é mesmo, não se podia falar. Então, um tabu muito grande e ainda hoje a gente pega em consultório, principalmente pacientes mais idosinhas, elas escondem da família, então quando chegam conosco já com uma lesão bem avançada, com úlcera já, então um estadiamento muito mais avançado e que é um desafio para o tratamento, porque a gente sabe que vai ter que ser mais agressivo, vai ter que ser mais invasivo, e você convencer, né, o paciente, uma senhorinha que, olha, vai ter que tirar e tudo, então mexe muito com a cabeça das pessoas. E daí a importância de iniciativas como essa, de a gente levar essa informação que não é mais assim, que existe muita coisa para ser feita e que não vale a pena se esconder. A doença, a palavra câncer, quando você ouve um diagnóstico desse, a gente tem que realmente ir para cima do inimigo e tentar vencê-lo. Porque se a gente não fizer nada, cruzar os braços, a gente já Sim. perdeu a batalha, não é? Então nós temos que levar essa palavra de esperança e de incentivo realmente, que existem tratamentos muito eficazes hoje em dia, não só no câncer de mama, como nas outras neoplasias também, e é preciso que as pessoas tomem consciência e cuidem da sua saúde. Sim, exatamente. E ainda mais focando, né, a senhora falou aí a rede de apoio, é, são senhoras que às vezes já chegam em um estágio muito avançado, né? Por esse estigma, inclusive, de não falar, de primeiramente se autoaceitar que está naquela condição, que hoje em dia a gente sabe que existe sim um avanço na tecnologia para tratar a doença, mas o estigma social acaba de fato aí fazendo ficar tarde, né, esse processo. E focando aqui um pouquinho no dado do Ministério da Saúde, né, que mostrou ali que mulheres agora de 40 a 49 anos podem rastrear o câncer de mama, entrou ali na faixa. Antes, o exame era recomendado apenas acima dos 50 anos. Né? A gente conversou mais cedo, no início da entrevista, que agora mulheres de 40 a 49 anos. Essa mudança deve impactar na redução da mortalidade e no aumento das chances de cura? Sim, exatamente esse o intuito do Ministério da Saúde e das sociedades também, de brasileiras de mastologia e outras, de orientar, porque a gente quer pegar isso no começo. Eu costumo citar assim, que mais ou menos 90% dos cânceres diagnosticados em estadiamento inicial são curáveis com tratamentos menos agressivos. Por exemplo, o paciente com uma lesão inicial, muito inicial, só a cirurgia cura.
não é verdade? Aí não vai ter que passar por Sim. químio, por hormônio, terapia por radioterapia e as outras terapêuticas. Então, veja que dado interessante, né, importante. Quanto mais cedo a gente pega, menos é mutiladora a cirurgia, menos invasivo é o tratamento. Então, isso tudo facilita muito. A detecção precoce é fundamental. A gente precisa levar essa informação para que as mulheres procurem o tratamento. Eu vou comentar aqui, porque já foi comentada na mídia, né, a nossa senadora Damares, que acabou de passar por um câncer de mama. Ela fez a cirurgia numa semana, na outra já estava Em atividade, trabalhando em né? atividade normalmente, porque foi uma lesão extremamente em estado precoce, né, no estadiamento bem inicial, e ela conseguiu, provavelmente com cirurgia e radioterapia apenas, o seu tratamento já está em atividade. Por outro lado, a gente teve também o outro caso também que foi amplamente divulgado, da Val Marchiori, Com certeza. né, Recente, inclusive, recente, né? muito recente. A da Damares também, mas o da Val Marchiori, infelizmente, me pareceu não tenho certeza, que a gente não tem, né, os dados, mas me pareceu uma, uma doença já em estadiamento mais adiantado, porque ela comentou que vai fazer quimioterapia. Sim. Então, daí a gente infere que já não foi tão inicial quanto o da senadora. Então, a importância, né, dessas pessoas virem a público e mostrar a sua realidade, o Sim. enfrentamento ao tratamento, para provar que é possível, né? E que não acontece só comigo, acontece com Exatamente. Não todo, tem faixa não, etária, não tem cor, não... não tem nenhum tipo de. Infelizmente, pode acontecer com qualquer um, não é verdade? E não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Essas pessoas, elas prestam serviço quando elas vão a público e servem de incentivo Sim. para as outras mulheres. Isso é muito positivo. Olha só, muitas mulheres nessa faixa etária, né, que eu estabeleci, de 40 a 49 anos, ainda não realizavam a mamografia por não terem sintomas ou histórico familiar, que é um dos fatores que a senhora apontou. O que a senhora diria para quem ainda pensa que não precisa se preocupar antes dos 50 anos? Na realidade, as mulheres, a gente que está em consultório há mais tempo e tudo, a gente observa a mulher, ela é muito mais atenta. Então, elas sempre procuraram, mesmo antes desse estabelecimento da alteração pelo Ministério da Saúde, as sociedades de mastologia já preconizavam antes dos 40, então, aliás, a partir dos 40, uma vez por ano. Então, elas já faziam. Elas são atentas, elas se palpam, elas Muito mais que o conseguem homem, né? muito Isso mais. é um E outra fato. coisa que eu sempre comento, elas levam a vizinha. Olha, aconteceu comigo, vamos lá, vamos fazer o Que seu bacana. também. Elas têm esse papel de contar para uma, contar para outra, a prima, a tia. Leva a vizinha que está sentindo, olha, você precisa ir. Às vezes elas levam. Ela estava com medo, eu vim, eu Olha aí, ó. trouxe. Isso é uma rede de apoio, né? Exatamente, é uma corrente do bem. Acontece comigo, por exemplo, aconteceu comigo, então eu não vou deixar acontecer com ela. Sim, Eu sim. vou incentivar, eu vou contar, elas conversam, formam grupos de WhatsApp as pacientes. Isso é muito Então é legal. muito legal e elas acabam, são disseminadoras da informação e elas prestam um enorme serviço para a gente, porque quanto mais pessoas em estadiamento precoce, a gente não quer fazer químio, a gente não quer, Sim. a gente quer que a paciente cure logo com cirurgia. Então, eu acho isso fantástico, né? Eu sempre. E elas, mulher fala um pouquinho, né? Elas comentam no táxi, elas comentam no Uber, elas falam para É a moça lá verdade. da padaria com quem elas vão conversar. Então, as mulheres, elas são fantásticas nesse sentido também, né? Super fantásticas as mulheres, inclusive nesse sentido. É importante mesmo essa rede, né? Essa rede de comunicação, É disseminar importante. informação, porque a gente sabe que, a senhora sabe, a senhora vem de um atendimento, de uma iniciativa privada, do público, então a senhora Público. pode Eu já transito por todas as classes, todas todas as as áreas, realidades, todas as realidades, isso é muito isso é bom. muito, muito importante. Quais são os tipos de câncer de mama mais comuns, assim, hoje em dia na nossa sociedade? E aqueles que precisam de mais atenção? Na realidade, assim, é o carcinoma invasivo, né? Aí realmente é o mais incidente. Aí nós temos o lobular, os mucinosos, mas o carcinoma invasor, o ductal infiltrante é o mais prevalente incidente. Mas sempre um susto, né? Quando a paciente quando se fala a palavra biópsia, quando você diz assim, olha, eu encontrei uma nodulação aqui, vamos biopsiar? Já Então, causa? só essa palavra já. Não, doutora, você. Não, é só uma biópsia, a gente precisa saber o que está acontecendo.
né? E eu costumo sempre falar, mas doutor, não, tumor tem nome, sobrenome, RG e CPF, preciso saber quem ele é. Então tem que biopsiar, não adianta só, né, para a gente saber o que que é, se realmente é um tumor, porque eu também procuro dar esse benefício. Pode ser que não Sim, seja, não sim, é? Então a gente tem que realmente acalmar, incentivar, mostrar que tantas pessoas passam por biópsia que não é câncer, que uma, né? Então a gente tem que dar esse, até para dar o pontapé inicial, você tem que ter uma técnica para que elas sim. consigam fazer. O exame de rotina, não só voltado para o câncer de mama, mas o exame de rotina normal, ele é tão importante quanto o toque, né? Porque a gente encontra, às vezes, no exame de rotina, diagnósticos que podem nos salvar de fato, Sem né? É um dúvida. diagnóstico precoce. Exatamente. É o que as pessoas, infelizmente, observam a vida moderna. Você trabalha muito, é muito estresse. E para a mulher, principalmente, a mulher ela é mãe, ela é Sim, psicóloga, às vezes ela é arrimo de família. Ela é a que tem que cuidar dos filhos, mas também é aquela que tem que cuidar dos irmãos, da mãe. Mulher tem muito essa ligação com a mãe, né? sim, Então, sim. às vezes, as mães idosas. Eu tive paciente, por exemplo, que pararam o seu tratamento. O que aconteceu? Você sumiu? Não, minha filha apareceu com câncer, eu fui cuidar dela. Ou Nossa, então eu tive que, não, eu tive que parar tudo porque minha mãe adoeceu. Então, você vê como a sim. generosidade da mulher, né? Ela se anula para ela cuidar do outro. Então, isso é uma coisa que me chama muita atenção. Aí eu brigo, claro, né? Chama Tem que atenção, tem brigar. que, ó, você não podia ter feito isso. Enfim, você se colocou em risco. Mas eu observo isso. Então, a mulher ela tem uma série de atividades. E o que acontece? Ela tem que estar bonita, ela tem que ser a mãe, ela tem que ser a esposa, ela tem que ser a filha, né? E ela é essa catalisadora das informações. E muitas vezes é aquela pessoa central que todo mundo procura quando precisa. Sempre tem Sim, aquela figura materna que é para quem todo mundo corre na hora do vamos ver, do vamos né? ver, não, Pegou, tem que aconteceu, é aquela. Então, por isso tudo, a mulher ela precisa estar atenta ao seu organismo, porque a gente não pode dar o que não tem. Se você não tem saúde, como é que você vai promover a saúde do outro? Então, primeiro, se priorizar. E de forma geral, eu vejo os homens também não vão ao médico, é uma raridade um homem aparecer no sim, consultório para sim. fazer exame de rotina. Ele só vai quando realmente ele está doente, já tem uma sintomatologia que já está incomodando. E isso, infelizmente, é sinônimo de doença avançada. Não é? Então, assim, enfatizar que é para todos. Sim, Como eu sempre digo, a atividade física é para todo mundo, uma boa alimentação é para todo mundo, tentar reduzir o estresse. São todos fatores que previnem o câncer. Então, daí a importância da gente disseminar, olha, não precisa ter medo, você precisa ir ao médico. Uma vez ao ano, fazer seus exames de rotina, um hemograma, se tiver algum sintoma, procura antes. Eu acho que tem que ter essa atenção, porque muitas vezes é você observa importante. que a pessoa trabalha muito e não Sim. e esquece de si. E a gente sabe, inclusive, que a mulher, né, é mais longeva do que o homem, chega a uma idade mais avançada do que o homem. Justamente, pode parecer que não, mas esses exames de rotina, essa atenção que você dá uma vez ao mês, uma vez ao ano para sua saúde, ela é tão importante quanto qualquer trabalho que você tem, É, que acaba exatamente. prolongando a sua vida, uma qualidade de vida. Qualidade de vida e aumento de sobrevida também. Os homens têm uma outra estatística interessante citar, é que eles são mais expostos a acidentes de trânsito, são mais destemidos e Sim, com isso acabam se colocando em situações de risco, né? E o pai de família que só pensa em trabalhar porque ele precisa prover o melhor para sua casa, então realmente eles também se deixam para trás. E hoje em dia a gente sabe que uma pessoa com um diagnóstico desse na família, ele mobiliza uma família inteira, tudo para, porque realmente algumas situações são difíceis e você realmente precisa dar aquele apoio para aquela pessoa e a família para, quer dizer, o pai de família que era quem trabalhava, agora está impossibilitado e a família inteira sofre com isso. Enfim, são situações bem são diversas inúmeras e situações. desafiadoras também. Olha só, ainda existem muitos mitos sobre o câncer de mama, como por exemplo o uso de desodorante, sutiã apertado e pancadas no seio. Isso procede? Isso é verdade? Isso já foi verdade, hoje em dia já não é mais? Não, não, para o câncer de mama não existe isso. Na realidade, realmente, o que é o câncer de mama? São células que se dividem de forma anormal e acabam formando os tumores, células defeituosas. Então, o que a gente tem assim de bem conhecido, realmente
são os fatores que são genéticos, né? Como eu te expliquei, 10%, e os demais, os fatores modificáveis. Estilo de vida, faixa etária acima dos 50 anos, estilo de vida sedentário, é uma alimentação não muito Alimentação importante, né? saudável, é mais rica em gorduras, em embutidos, enlatados, enfim. A falta de atividade física, a obesidade, o fator álcool, o tabagismo também, que realmente é terrível. E aí eu destaco também os fumantes passivos, que são aqueles que fumam, mas não sabem que fumam, porque Entendo. convivem com fumantes, inalando aquela fumaça, acabam se tornando fumantes passivos. E o que é pior, eu costumo falar assim, que quem fuma tem o filtro do cigarro. Está fumando, mas tem um filtrinho ali, que não é grande coisa, mas já é Já alguma é coisa. alguma E quem coisa. está ao lado está fumando sem filtro, né? Além disso, está sendo exposto sem querer, Sim, sem gostar e fumando junto. E isso é um desrespeito, né, com a saúde do outro. Mas é uma coisa que a gente tem que levar porque o câncer de pulmão, muito sim. associado com o tabagismo, né, isso é uma associação clássica e totalmente conhecida, mas para o câncer de mama também todos esses hábitos interferem. E você observa que a maioria desses outros fatores são modificáveis. Você pode fazer atividade física, você pode emagrecer, você pode se alimentar melhor, você pode dormir melhor, Sim. né? Você tem formas de diminuir o estresse. E então tudo isso a gente enfatiza e que eu observo, pelo menos ao meu entorno, eu observo que eu trabalho com enfermeiros, com né, médicos também se negligenciam bastante porque o tempo, sempre o tempo fala mais alto, né? Tá todo mundo todo o tempo correndo. É, Então você exatamente. perdeu aquela. Até para É, conversar, para você ter um momento de descontração com a família, com os amigos, é raro. A gente tem que marcar alguma coisa com 30 dias de antecedência. Olha, da tal dia a gente vai se encontrar todo mundo, que é para é conversar, verdade. para ter É manter verdade. os vínculos, na Sim, realidade. é verdade. E agora assim, a gente tá falando de um público que são mulheres de 40 a 70 anos. E a gente sabe que existe a menopausa nessa faixa etária ali dos 40, 45, 50 anos. Como que fica na cabeça da mulher ela ser diagnosticada, seja precocemente ou já está em um estágio avançado com câncer de mama, e tá essa confusão de eu tenho meus hormônios, a falta dos meus hormônios, porque eu estou numa menopausa, já fui diagnosticada com isso, ainda tem mais essa questão do câncer. A senhora já lidou com pacientes nesse mods assim? Sim, sem dúvida. Mas isso é como a gente enfatizou no início, né? Quando se fala a palavra câncer, todo o resto perde sentido. Não importa mais nada, porque ali é aquele inimigo que você tem que vencê-lo. Então, as outras realidades, elas acabam sendo suprimidas pelo diagnóstico. Elas não pensam, elas querem o tratamento, se tratar com razão. A gente tem que focar no que é importante e o que é mais grave. Então, realmente, quando se fala a palavra câncer, nossas forças são todas voltadas para esse inimigo. E os outros, a menopausa é um fator que ele é mais contornável, não é benigno, todo mundo vai passar, fisiológico, todas as mulheres vão passar por isso. Então, os esforços se concentram mesmo no tratamento do câncer. A senhora, dentro do seu consultório, já se tocou com alguma história assim que a senhora ouviu, diagnosticou e pensou, meu Deus. Há inúmeras, né? A gente passa por muitas situações. Uma coisa que eu infelizmente observo é, a gente estava falando de rede de apoio, né? Então, muitas vezes, quando a mulher é diagnosticada com câncer, infelizmente os companheiros, os maridos, muitos abandonam e durante o tratamento é uma coisa que me toca bastante, porque é naquele momento em que ela precisa mais, né, do seu companheiro, do marido, Sim, até para manter a estabilidade da família, esse marido sai de casa, vai embora e deixa. infelizmente, né? Infelizmente, aí ela tem que passar por tudo aquilo sozinha, lidar com a dor da separação, cuidar dos filhos. Mas, assim, uma coisa engraçada, não que eu ache, Sim, não estou incentivando nem nada, mas já aconteceu de eu rir, porque eu pergunto assim, sim, ele começa indo, depois ele desaparece, o marido. Aí eu pergunto, você está vindo só? Por que você... Cadê o esposo? Não, doutora, a senhora nem sabe, ele me deixou, foi embora. Que pena, e tudo bem. Aí passam-se os anos, porque ela não vai morrer, não sim, é mais sentença de morte. Depois de uns 8 anos, aí uns 5 anos, eu vou e pergunto.
Aliás, nem pergunto, elas mesmas contam. Doutora, a senhora se lembra do meu marido? Lembro. Voltou. Acredita que ele morreu? Meu Deus! Olha aí, ó. É muito feio isso, não é pra rir. É, Corta. mas. Corta, não é pra rir, mas é interessante, né, que acontece que eles acabam morrendo primeiro do que as pacientes. E eu sempre falo isso para elas. Elas perguntam, doutora, vai morrer? Eu digo, todo mundo vai. Eu tive Covid e ia morrendo, e as pacientes iam ficando. Então, Sim. a gente isso aí é uma coisa que, né, É, é vivência de consultório, independe. né? Independe, mas que é um fato interessante quando a gente, às vezes, elas mesmas contam, doutora, a senhora nem sabe, olha, ele me deixou, mas E acabou. infelizmente é um recorte Infelizmente, muito, muito triste, porque, como a senhora bem destacou, é um momento que se precisa não só do do companheiro, mas dos companheiro, dos filhos filhos. também, né, dos netos, e uma rede de apoio dentro da família, né? Imagina só uma paciente diagnosticada nessa situação, sem filhos, apenas com o apoio do companheiro e ainda por cima o companheiro não aceitar e compreender isso, Não acabar gerando. compreende, mas é como a gente está falando, a falta do conhecimento, não é? Ele acaba abandonando porque ele pensa que aquela mulher, É um estigma. exatamente, é um estigma, ele acha que ela não vai mais se recuperar, que ele não vai mais ser a mesma pessoa. E quando os laços afetivos não são tão fortes, acaba que acontece esse tipo de coisa. Mas hoje em dia, com a informação, a gente divulgando que tem jeito e tudo, e que não é como era antigamente, não é? E aí acaba que a gente consegue, isso está mudando através das campanhas, através das consultas mesmo, a gente vai falando, vai orientando, vai trazendo esse familiar para perto. É uma coisa que eu costumo fazer muito, eu tento puxar a família para o meu lado, porque não só para o meu lado da paciente, porque se a família me ajudar, fica muito mais fácil. Se eles entenderem a importância do tratamento, o passo a passo, a ordem correta, não faltar as consultas e realmente aderir, a família incentiva, olha, tal dia a sua consulta não vai perder. Olha, tem que levar tal exame, não vai esquecer. Então, acaba que facilita o meu trabalho. Então, por isso é que eu sempre procuro puxar essa família para o meu lado para ela me ajudar. Sim, E eu importante. responsabilizo quem vai. Olha, você é acompanhante não é só para ouvir, não. Tem que fazer isso, isso, isso. É, Ela não vai lembrar porque ela está nervosa, então a responsabilidade é sua. Entrego na importante. mão, o exame é você que está me devendo. Então, É bom, uma rede de apoio faz total faz diferença. total diferença. Eu sempre pergunto, cadê o acompanhante? Olha só, além do câncer de mama, o Outubro Rosa também tem chamado a atenção para o câncer do colo do útero. Quais os principais mitos sobre essa doença? O câncer do colo do útero já é uma outra realidade associada ao HPV, não é verdade? Então, toda vez que a gente vai falar de câncer de útero, a gente precisa falar do HPV, porque a nossa incidência aqui no Amazonas é muito alta, infelizmente, Sim, do HPV. Aí entra várias sim, situações, né? Mas uma coisa boa é que a gente tem na rede pública disponibilizado gratuitamente a vacina do HPV. E infelizmente a gente não, esses últimos anos não tem batido a meta de vacinação. Então, a partir das crianças de 9 a 14 anos sim, já podem tomar de forma gratuita. E eu sempre destaco que não protege só contra o câncer de colo uterino. A gente tem aí a proteção contra câncer de cabeça e pescoço, câncer de vulva, canal anal, pênis nos meninos, e o próprio câncer de colo uterino. Então, se a gente consegue uma cobertura vacinal ampla, no futuro nós vamos erradicar o câncer de colo uterino, né, como acontece já em outros países. E quando a gente fala sobre o colo uterino, é de fundamental importância destacar o papel da vacina do HPV, porque com está aí certeza. gratuita para todo mundo e a gente precisa oferecer um futuro para os nossos filhos livre de mais esse perigo, não é Exatamente, que verdade? inclusive é tão jovem quanto um diagnóstico em mulheres de 30, Exatamente. 40 Eu anos, né? pego Estamos falando de pacientes uma faixa muito etária jovens, pacientes em jovens. situações já dramáticas, com falência renal, com doença invasora, já bem adiantada. Então, é, destacar também o uso do preservativo, que é Importante, importante pela importante. disseminação do HPV, não só do HPV, mas de outras DSTs. E procurar sempre destacar. É importante mesmo. Vamos falar sobre conscientização. A senhora está dentro do consultório lidar ali com muitas pacientes, mas a importância de se falar do assunto é tão fundamental quanto. Isso nas iniciativas privadas e nas iniciativas públicas. A senhora já, acredito eu, já esteve à frente de algumas palestras, de algumas ministrações. O que mais a senhora identifica nesse público?
que às vezes não tem um acesso, ou até mesmo não tem interesse sobre o assunto, porque ainda não me aconteceu, ou não foi na minha família. A senhora já identificou alguma situação Sim, na parecida? realidade é o medo, né? Elas têm medo. Por exemplo, a minha irmã não vai, só se eu puxar. A última Olha vez que ela aí. foi, eu tive que pegar na mãozinha e vamos. E ir junto, para ter certeza que não vai fugir. É, e presta Porque atenção. só pedir não vai adiantar, não, tem que levar. Então, eu acho que essa questão do medo ainda é muito, muito. Muito E não presente. vão porque tem medo. É Ai, não aquela se eu descobrir coisa. alguma coisa. É, Mas só que mentir para si mesmo é a pior mentira. A gente precisa descobrir o quanto antes. Eu vejo também muito isso nos homens com relação ao toque retal, as pessoas de sim. forma geral com relação à colonoscopia, que é um exame que também salva vidas, porque você consegue detectar os pólipos muito antes deles desenvolverem, deles evoluírem para um câncer. E aí só com a polipectomia que o cirurgião, né, o proctologista, ele consegue fazer, no ato do exame, ele consegue lá tirar e já livrou de um câncer de intestino aí que poderia vir a aparecer. Então, são várias situações que a gente vê o preconceito, a gente vê o medo. Né? A É gente que. precisa Sim. vencer esse medo. O toque retal, que os homens têm tanto medo, mas como eu costumo falar para eles assim, ó, ninguém vai saber, a não ser que você fale. Ninguém precisa saber que você foi fazer exame, né? Não precisa. Exatamente. Então, o pior é morrer de câncer, né? De uma forma muito. Porque uma das fases do tratamento do câncer de próstata é a castração química, ou seja, Sim. ele vai realmente ficar, né, por um período, às vezes até para o resto da vida, dependendo do estadiamento, nessa situação de castração. E aí, não é melhor ver antes, É gente, que melhor ver passar antes. É isso, melhor ver antes, passar por uma realmente. situação dessa? Então, Olha só, pra gente encerrar, qual que é a mensagem que a senhora gostaria de deixar neste Outubro Rosa para as mulheres que estão na faixa dos 40 anos e ainda não fizeram a sua mamografia? o que eu digo para elas é o que eu falo em consultório: não seja covarde, vá fazer seu exame. Faça a sua mamografia, o seu autoexame das mamas, seja atenta à sua saúde, porque não é só por você. Existe uma família que depende dessa mulher, existe uma rede total, as amigas, a gente, claro que. Então, tem aquela que é a confidente de todas, é Sim, aquela que é a mãe que cuida, é a que realmente é o arrimo da família, é aquela que sustenta a família, que trabalha fora. Então, a mulher ela tem que se conscientizar de que ela tem uma importância muito grande na sociedade. com Ela é o certeza. esteio realmente. Eu não estou aqui, não é que eu não estou falando mal dos homens, mas Não, destacando que, mas é de que ela fato. entenda a Sim, importância que ela tem dentro do seio familiar dela. Você imagina o que são crianças que vão se perderem a mãe. sim, Né? Uma realidade vai sofrer a vida toda, então você precisa estar atenta a si para oferecer para os outros o que você tem. Não é? A saúde, se eu tenho saúde, eu exatamente. quero promover saúde também. Eu vou estar presente, né, na vida dos meus. Uma pergunta que elas me fazem: doutora, e o meu filho vai formar o vovô e meu filho casar? Vai ver sim. A gente precisa Sim, acabar com esse estigma e mostrar que é é possível. possível, é E a possível. cura é possível também. Tenho pacientes curados já há 10 anos que eu acompanho, Olha viram aí, ó. amigos, Olha aí, ó. acabam virando amigos, Amigas. né? Viram meu filho nascer, Olha, oraram junto para eu engravidar, olha aí, ó. viram eu ter meu filho. Acaba sendo uma troca de Sim, essa eu estou pela semana, sua luta, você está pela isso, minha pela minha luta. luta, essa semana, interessante, eu recebi um paciente essa semana que ele fazia tempo que ele não vinha, né? Aí veio me visitar. A primeira coisa que ele pergunta foi assim: aí, como é que está o seu filho? A senhora estava grávida. Olha Quando a aí, gente começou a ó. tratar, você está vendo? Você chegou aqui tão assustada, sem acreditar, e aí, tá curado, perguntando pelo meu filho. É Isso é muito quase legal. inevitável não criar esse vínculo com o paciente, né? Tem aqueles que são mais difíceis, mas eu acho que faz parte do oncologista conquistar esse paciente e principalmente a família, como eu te falei, eu preciso que eles me ajudem. Então a gente acaba
dando uma envolvida para conseguir, não querendo ser interesseira, mas Não, tá interesseira certo. É um na trabalho saúde do de paciente. saúde mental mesmo, né? Exatamente, na realidade interessado em que a pessoa me ajude Isso é a cuidar desse paciente, não só porque ele sai no consultório e tirou as dúvidas, mas aquele que foi ouviu e prestou mais atenção, o acompanhante, por isso que é fundamental. Aí chega em casa eles vão conversar, não, mas ela não disse isso, a doutora falou isso, isso, isso. Então, quer dizer, acabo tirando da cabeça dessa paciente o medo. Não, ela não disse isso, foi dito isso, 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 isso. Você está... Porque a paciente ela não tem, muitas vezes, condições de estar prestando atenção no que a gente está falando. Porque está tão assustada que não está é, metabolizando aquilo. Então, o acompanhante, a família, ela me ajuda. Então, ela já chega mais animada na próxima, porque o familiar que foi junto já deu a força, as palavras que a gente dá de incentivo também, que isso é fundamental. muito E importante. sempre falar a verdade, como eu costumo dizer, né? Sempre Transparência. ser transparente, mas também mostrar esse outro lado, né? Da cura, da esperança. Isso é fundamental, porque senão ela nem querer tratar vai. Eu vou perder essa paciente por uma falta de... A palavra está muito em moda agora, engajamento, né? Não Engajamento. houve engajamento. Então, é importante a gente vencer isso e que a mulher entenda a sua importância. Ela é importante, ela é fundamental. Perfeitamente. A senhora gostaria de destacar, deixar uma última mensagem para quem está nos assistindo, nosso público, seus pacientes, uma São recomendação? umas queridas, não faltem as consultas e levem os exames, por favor. Mas a informação que eu acho que é fundamental, a gente tem que divulgar mesmo, tem que falar que existe o câncer de mama, é o outubro rosa, é tempo de lembrar, é tempo de se conscientizar, levar essa informação e principalmente se cuidar. Isso Importante. é muito importante. Aí não entra só as mulheres, são todos. A gente precisa parar, o mundo está muito agitado, Isso. a gente precisa parar um pouco, respirar e pensar em si. Exatamente. Bom, eu conversei aqui com a doutora Nájila Pinheiro, ela que é médica oncologista, e aqui em mais um podcast da Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas. Foi bacana o nosso bate-papo, né? Foi Esclarecedor, verdade. importante. Sempre esclarecedor. Eu procuro sempre usar da forma mais simples, que é para chegar a mensagem a vários públicos. É importante mesmo ter essa comunicação simples de um Simples. assunto que não precisa ser complexo. Não precisa ser complexo e nem precisa ser tabu. É uma coisa que a gente Exatamente. precisamos falar sobre isso. Então você, amigo, companheira, amigo internauta, também vá fazer os seus exames de rotina, é importante, é necessário, não só falando do câncer de mama, da campanha do Outubro Rosa, mas também daqui a pouco tem o Novembro Azul, tem também o Dezembro Vermelho, que é outra incidência que cresce no nosso estado, então é importante fazer os seus exames de rotina. Doutora, deixe que a senhora finalize e agradeça. Bom, eu só tenho a agradecer, obrigada pela oportunidade. É sempre uma alegria a gente poder levar a informação. Eu costumo dizer que a rádio ela alcança aqueles locais muito mais distantes, onde não existe a informação, não existe o profissional, então esse alcance é fundamental. O nosso estado tem dimensões continentais, a gente tem Exatamente. vários Brasis dentro do Amazonas e é importante a gente ter esse alcance da comunicação da informação. Perfeito. E é isso. Obrigado pela companhia e vai Eu que ficar agradeço. disponível nas redes sociais, Para né? todo mundo Então, ver. perfeito. Tá É isso. certo. Foi ótimo, né? Foi ótimo.